hoje eu vou contar uma história para vocês que realmente me inspirou e eu achei muito legal compartilhar com vocês essa história. É a história de um homem que traiu a sua mulher, mas que ao terminar de ouvir a história dele, vocês vão se surpreender. O homem que traiu a sua esposa contou no Facebook e conseguiu realmente sensibilizar o mundo. O nome dele é Jason Levitt, alguma coisa assim. E com a história dele de traição, ele conseguiu provar para o mundo inteiro o quanto ele ama a sua esposa e a sua família. Contraditório? Presta atenção. A história de Jason começa mais ou menos assim. Eu estava numa loja, uma loja de departamento, enquanto aguardava a minha vez de pagar. Admirei uma mulher que estava na minha frente. Foi quando eu percebi que se tratava da minha esposa. Confesso que fiquei um pouco envergonhado em admitir isso, mas de certa forma eu estava ali, desejando aquela mulher. E de certa forma eu estava traindo a minha mulher. Mas eu vou explicar. Eu estava no supermercado pegando alguns itens. Pinça de sobrancelha, cortador de unha, aparelho de barbear, cera de depilação, alguns petiscos e uma bucha. E quando eu estava na fila, observei uma mulher que me chamou realmente a atenção. Olhei ela de cima embaixo e percebi. Nossa! Quem será o sortudo que está com essa mulher? Em questão de segundos, eu me dei conta de que era a minha mulher, a minha esposa. Sabe, foi algo fora do normal ver a minha mulher na mesma loja, na mesma fila do caixa, vivendo sua vida sem saber que era possível eu e ela estarmos no mesmo lugar, na mesma hora, mas em diferentes carros. Tinha uma pessoa entre nós na fila, então eu só fiquei observando aquela doçura, o meu amorzinho. Até mandei 2 mensagens de texto, tipo, e aí, gatinha? E outra, tipo, o que você tá comprando, minha linda? Mas que não tiraram a atenção da minha mulher. Enquanto ela procurava na bolsa, simplesmente o cupom de desconto que deve ter guardado especialmente para aquela compra. Eu acabei desistindo de chamar sua atenção. E como podem imaginar, eu poderia ter pulado ao lado dela, deixando ela ao mesmo tempo envergonhada e feliz em me ver. Mas em vez disso, eu fiquei na minha, apenas observando e pensando. Tudo sobre o que eu pensava e sentia sobre aquela mulher. Em primeiro lugar, eu fiquei surpreso com tanta beleza. Eu acredito que reparo nisso sempre, mas hoje, sem saber que ela estaria na mesma loja que eu a vi com os outros olhos. E eu não pude acreditar que eu era o marido daquela mulher. Isso me fez ficar vermelho. Só que não dava para ninguém ver por causa da minha barba enorme. Em segundo lugar, eu fiquei espantado pelo fato dela não reparar nem um pouco que eu estava ali. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O bom é que mostra que ela não tem aquele olhar curioso e perceber que tem alguém olhando e observando ela. O ruim é que poderia não ter sido eu ali. Preciso comprar um spray de pimenta para ela, pois a minha mulher é muito boa e muito gostosa. Além disso, também foi ruim porque eu percebi o quanto eu estive perto de nunca ter tido o amor dela. E todo o esforço que eu tive que fazer há anos atrás, apenas para ganhar o coração dela e ter uma chance de chamar ela para sair. Por um minuto, eu senti aquela dor familiar da desgraça quando eu vi ela pela primeira vez e disse para mim mesmo que era impossível.
mas de alguma maneira eu a conquistei. Apesar das minhas inseguranças, das minhas imperfeições e das minhas incapacidades. Por fim, eu estava tão feliz em ver a minha mulher totalmente confiante, independente, capaz, humilde, graciosa, doce, maravilhosa, delicada, compenetrada no que estava fazendo e não dando confiança para o que acontecia à sua volta. E aí ela pegou as compras e saiu pela porta. Eu nunca disse nada, não a chamei para perto de mim. Apenas fiquei olhando enquanto ela se afastava, admirando, sabendo que aquela era a minha esposa e que eu a amo tanto, mas eu amo tudo a seu respeito. Ela raramente acessa o Facebook, então ela não verá esse post, mas ela não vai perceber que, de certa forma, ela foi traída hoje. Mas eu pensei em compartilhar com vocês, pois uma vez que sou apenas um cara estranho da vida, ao mesmo tempo, com a certeza de que outras pessoas já tiveram experiências parecidas com as pessoas que amam e de um jeito ou de outro, e que sabem que esses são momentos perfeitos. Moral da história: é bom olhar aqueles que amamos como se fosse sempre a primeira vez, sempre que possível, para nos lembrar como somos sortudos em termos estas pessoas em nossas vidas. Visualiza QMídia.